Olá, essa é a segunda aula sobre o tema sais. E aqui nós vamos conhecer a formação e a formulação dos sais pela reação de neutralização, reação entre ácidos e bases. Nela, um ácido mais uma base produz o sal e água. Ácido mais base dá sal e água. Ácido mais base, sal e água. Nesta aula, nós faremos a neutralização total, com a formação de sais normais ou neutros. E nessa neutralização, todos os H+ liberados pelo ácido encontram OH- liberados pela base. Se forem 2H+, nós precisamos ajustar para 2OH-, produzindo 2H2O. Acompanhe o primeiro exemplo, onde o ácido clorídrico reage com o hidróxido de sódio. Na ionização do ácido, H+, mais Cl-, e na dissociação da base, Na+, mais OH-. Na formulação dos sais, primeiro o cátion, depois o ânion. E aqui veja, o número de H+ e de OH- já é igual, o que nos dá, então, uma proporção de 1 do ácido para 1 da base, produzindo 1 do sal e 1 de água. No nosso segundo exemplo, será preciso fazer um ajuste estequiométrico. Repare que nós temos HCl, que é um monoácido, e hidróxido de cálcio, que é uma dibase. Na ionização do ácido, H+, mais Cl-, e na dissociação dessa base, como ela é uma dibase, Ca2+, e 2OH-. Repare que aqui eu precisarei fazer um ajuste para o número de ácidos em relação às bases para que ocorra uma neutralização total. Ou seja, nós temos que dobrar a fórmula do ácido para ver 2H+ neutralizando totalmente os 2OH-. O que nos dá, então, uma proporção de 2 do ácido para 1 da base, para 1 do sal e 2 águas. No terceiro exemplo, eu tenho um monoácido e uma tribase. Na ionização do ácido, H+, mais Cl-, e na dissociação dessa base, Al3+ e 3OH-. Repare que aqui eu vou precisar triplicar o ácido para fazer uma neutralização total. Ao triplicar o ácido, nós teremos então uma proporção na formação desse sal de 3 do ácido para 1 da base, para 1 do sal e 3 águas. Na neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio, nós temos um diácido e uma dibase. Será necessário, então, fazer o ajuste estequiométrico. Eles reagirão de 1 para 1. Agora, veja, como são 2H+, e 2OH-, serão duas águas. No caso do ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio, nós temos um diácido e uma tribase. E o mínimo múltiplo entre 2 e 3 é 6. Então, neste caso, nós devemos triplicar o ácido e duplicar a base, gerando 6H+, que são neutralizados por 6OH-, produzindo 6H2O. Assim fica a neutralização total neste caso. E nós teremos uma proporção, então, de 3 do ácido para 2 da base, para 1 do sal e para 6 de água. No nosso último exemplo, o ácido fosfórico, que é um triácido, e o hidróxido de chumbo 4, que é uma tetrabase. Veja, ao ionizar o ácido, 3H+, dissociar a base, 4OH-. O mínimo múltiplo entre 3 e 4 é 12. Então, neste caso, nós devemos quadruplicar o ácido e triplicar a base, de modo a ter 12H+ neutralizados por 12OH-, gerando 12H2O, numa proporção que fica de 4 do ácido para 3 da base, para apenas 1 do sal e 12 de água. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.